Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Eu fiquei uns dias, na verdade, sem postar o devocional, mas nós estamos de volta para a honra e para a glória do nome do Senhor. Está tudo bem, graças a Deus, mas porque de fato tive algumas agendas, muitas coisas, então eu não consegui gravar, mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu quero continuar, com certeza, trazendo mais uma reflexão que nós vamos aprender, tá bom? Em João, capítulo 1, somente o verso 1, que fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A importância do plano perfeito da salvação de Deus para todos nós. Nós entendemos que o Verbo, que é a palavra, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Para nós entendermos sobre esse Verbo eterno de quem? De Deus, Jesus, o Messias, o Senhor, tá bom? O Salvador, o Filho de Deus. É claro e objetivo que nós precisamos entender. O Evangelho é simples. Ele se tornou carne, ok? Ministrou entre os seres humanos para que ele se 100% homem e 100% Deus. Então ele, através desse plano perfeito de salvação, para quem? Para a humanidade, para mim e para você. Todo aquele que nele crê, seja salvo. Amém? Algumas verdades básicas sobre Cristo, Cristo é eterno, Cristo é onipotente, tem todo o poder, Cristo é glorioso. São verdades que nós precisamos ter na nossa mente para todo cristão e também para você que ainda não é cristão, mas está ouvindo para você aprender. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Então o Verbo estava com Deus. O Verbo, tá bom? A segunda pessoa da Trindade. Eu costumo falar só por nomenclatura. Primeira pessoa da Trindade, Deus. Segunda pessoa da Trindade, Cristo, Messias, Jesus. E a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Então, o Verbo que estava com Deus, ok? O Verbo que estava com Deus, e o Verbo também era Deus. Nós precisamos absorver que estava em íntima comunhão, tá bom? Íntima comunhão, relacionamento, alinhamento. Então o Verbo, que é a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo, tá bom? Estava em comunhão com Deus, o Pai, por toda a eternidade. Então, no entanto, embora o Verbo, ele usufruísse de todo esse esplendor e também a eternidade com o Pai, tá bom? Que é Deus. Ele era Deus. Então, o Verbo tinha, e tem toda essência ou todos os atributos da divindade. Nós precisamos entender isso e ficar claro na nossa vida. Ou seja, Jesus, o Messias, além dele vir como homem, era plenamente Deus. Mesmo na encarnação, nós não podemos esquecer disso. Mesmo na encarnação, quando ele se esvaziou da sua glória, ele não deixou de ser Deus, mas assumiu a natureza e o corpo genuinamente humanos e voluntário, tá bom? Voluntariamente. Ele se entregou exatamente para que hoje nós tivéssemos salvação. E nós precisamos entender que mesmo ele se entregando, mesmo ele se encarnando, mesmo ele se esvaziando da sua glória, ele não deixou de ser Deus, ele não deixou de ser divino,
tá bom? Ele abstraiu-se, né, do exercício independente dos atributos da divindade. Ele exerceu o chamado dele e ele não deixou de ser divino, ele não deixou de ser Deus também, tá bom? É muito importante nós absorvermos a palavra de Deus e a comunhão com esse Deus. Não existe salvação e conhecer Jesus sem santificação, sem mudança de vida, sem mudança em você como mulher, como homem, como esposo, como esposa, como filho, filha, para que seja notório que realmente Cristo está na sua vida, é necessário ter mudanças, tá bom? A sua genética humana aí, com certeza, ela tem que ser alterada, porque a natureza, né, o princípio, vamos dizer assim, o princípio, melhor dizendo, o princípio de seguirmos a palavra do Senhor tem que ser notório e visível na nossa vida, tá bom? Para que venhamos servir de testemunhos, testemunho vivo em todos os lugares. O Senhor falou que os discípulos seriam testemunhas, né? Aonde eles fossem, em Samaria, Judeia, os confins da terra, com nós também. Aonde nós estivermos, seremos testemunhas vivas dentro da nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade e qualquer país que Deus nos levar, para a honra e glória do nome dele. Deus abençoe e fique na paz.